Tarde a todos e todas. Leonora, Sérgio, demais participantes. Boa tarde. Boa tarde, conselheiro. Boa tarde, conselheiro. Boa tarde, colegas. Boa tarde, Sérgio. Bom, são 14 horas, vamos dar início à nossa audiência pública. Esta é a nossa audiência pública número 2 deste ano. Neste caso, a gente vai tratar do processo 00-1158-3900-238, que trata da proposta de metodologia de revisão tarifária para a concessionária Rota de Santa Maria. E antes de dar início aqui às falas, só um breve relato sobre a organização da nossa metodologia de trabalho aqui para esta audiência. Então, após essa pequena abertura, nós temos o espaço reservado em 15 minutos para a manifestação da nossa ouvidoria da agência, também 15 minutos para a manifestação da diretoria de tarifas, da mesma forma, 15 minutos para a manifestação do poder concedente, também da concessionária Rota de Santa Maria, ou então manifestação dos órgãos de usuários. E, além disso, 3 minutos para o caso de interessados em manifestação individual. E eu só pediria, então, que aqueles que tiveram interesse de fazer alguma manifestação individual, que façam inscrição aqui via chat, informando o nome completo, CPF e instituição, por favor. Podemos, então, acho que prosseguir. Eu agradeço novamente a participação de todos os presentes aqui nessa audiência pública e vamos dar encaminhamento com a primeira fala do nosso ouvidor, Eduardo Mesquita. Por favor, Mesquita, pode ficar à vontade. Mesquita caiu aqui da conexão, vamos só aguardar alguns minutinhos. Caso ele não entre, a gente segue aqui na nossa audiência. Boa tarde, Mesquita. Está nos ouvindo? Estou ouvindo, está tudo certo. Ok, pode então dar início, por favor? Sim. Bem, boa tarde a todos. É uma satisfação, mais uma vez, participar de uma audiência pública e eu agradeço aí o conselheiro relator. Bem, eu vou compartilhar uma pequena apresentação. Só um pouquinho. Só um segundinho. Olá. Abrir a apresentação. Eu tenho. Um segundinho. Coisa. Calma, nota que eu tiro. Não, está inchado. Aqui. Vocês podem estão acompanhando? Sim. Sim, está aparecendo. Deve colocar no modo da apresentação. Tá bem. Colocando no modo apresentação. Ok, ótimo. Desculpe aí. Então, audiência pública sobre o processo de proposta de metodologia para revisão tarifária
dos serviços da Perdão, concessionária. Mesquita, Oi? desculpa, acho que não está visualizando o modo da apresentação. Não? Não, talvez. E agora? Também não, ainda está na tela do PowerPoint. Tá. Talvez só alterar a forma de compartilhamento para a apresentação, acredito que deve resolver. Tá. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou aqui. Parar. Compartilhar. Agora acho que vai dar certo. Entendeu? Continua na tela do PowerPoint, mas acho que dá para visualizar. Você pode prosseguir, por favor. Tá. Deixa eu tentar expandir aqui. Tá? Estão conseguindo enxergar? Sim, mas continua na tela do PowerPoint. Continua, não está. Mas pode prosseguir, acho que eu consigo visualizar, acredito que os demais também. Obrigado, conselheiro Portes. Bem, a proposta da participação da ouvidoria nas audiências públicas promovidas pela AGERGS é sempre divulgar, né, e colocar para todo o público aspectos sobre a AGERGS, né, aspectos regulatórios, os serviços concedidos e, principalmente, as atribuições e atuação da ouvidoria da AGERGS, como sendo um convite para a participação dos usuários nos serviços regulados pela AGERGS. Brevemente, uma pequena introdução aí da preocupação e do foco da AGERGS nos serviços públicos concedidos no Estado, mediar e tentar harmonizar os interesses do poder público, né, representado pelos estados, municípios e União, no caso da energia elétrica, dos usuários de serviços públicos, que é a grande população e é o objeto do trabalho da ouvidoria da AGERGS, e, claro, as empresas delegadas como prestadoras de serviços. Então, essa difícil harmonia é o objetivo, é o foco da AGERGS. Quais são as áreas reguladas pela AGERGS atualmente? Abastecimento de água e esgotamento sanitário, rodovias, que é o caso dessa audiência pública, travessias hidroviárias, transporte intermunicipal de passageiros e suas estações rodoviárias nos seus mais variados sistemas, energia elétrica, como um convênio com a Agência Federal, a ANEEL, irrigação, gás canalizado, mas ultimamente está por vir a aeroportos regionais como de Passo Fundo e Lajeado. Então, essa harmonia, né, é o objetivo do trabalho da AGERGS, que é assegurar a prestação de serviços adequados, né, assim entendidos, aqueles que satisfazem as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação e modicidade tarifária. Garantir a harmonia, como já falei, dos interesses dos entes envolvidos nesse processo. E zelar pelo equilíbrio econômico e financeiro dos serviços delegados. Para isso, a estrutura da AGERGS é composta pelo Conselho Superior, aqui representado pelo conselheiro relator, Alexandre Portes, o gabinete, a assessoria de comunicação social e diretorias executivas. A diretoria geral, que é onde está ligada a nossa ouvidoria, diretoria de qualidade, diretoria de tarifas, diretoria de assuntos jurídicos. A diretoria administrativa se compõe em vários outros núcleos e os processos de projetos de energia elétrica numa
gerência. Essa é a estrutura para dar conta de todos aqueles serviços e com o foco principal harmonizar ao longo do horizonte de concessão, que normalmente é de 20 a 30 anos. Enfim, a ouvidoria tem como a atribuição principal várias atribuições, entre elas eu destaco como atuar como representante dos legítimos interesses do usuário do serviço público. Por isso, essa participação, pequena participação nas audiências públicas da AGERGS, para fazer com que os usuários tenham mais presente essa possibilidade de se manifestar a respeito dos seus serviços regulados pela agência. Para isso, o maior canal de comunicação do usuário com a AGERGS e com a ouvidoria é o 0800 da ouvidoria, que é o 0800 979 0066. Enfim, a principal atribuição da ouvidoria, das ouvidorias em geral, e a ouvidoria da AGERGS não foge à regra, é receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as manifestações, acompanhando o tratamento e a efetiva conclusão das manifestações dos usuários perante o órgão ou entidade que se vincula. Ou seja, a ouvidoria recebe essas manifestações, seja ela reclamações, solicitações, sugestões, elogios, enfim, toda e qualquer manifestação que o usuário queira colocar, a ouvidoria recebe, trata, manda para a empresa concessionária de cada serviço e responde ao usuário da melhor forma possível. Esse é o foco principal, entre outras atribuições das ouvidorias, que e principalmente a da AGERGS, promover a adoção da mediação e conciliação entre usuários e as empresas, os entes delegados. Só como uma breve atualização aí do papel de cada canal, o atendimento por telefone, né, as manifestações recebidas por telefone detém quase 80% de toda a demanda da ouvidoria, 76,6% entram por telefone, seguido pelo site da AGERGS com 13,7%, por e-mail 7,8%, o aplicativo, que é uma ferramenta, principalmente na questão das concessões rodoviárias, é uma ferramenta bastante importante, porque traz a manifestação do usuário um georreferenciamento, então, e é mais imediato. E no caso das rodovias, no momento que a gente percebe e recebe essas manifestações pelo aplicativo, é uma prioridade repassar um contato que às vezes, né, exige uma certa urgência, como um acidente, como um buraco grave que pode vir a causar algum acidente, imediatamente é passado as providências da concessionária para que proceda o atendimento na mesma hora, ou no mínimo de tempo possível. Só para nós termos uma ideia dos canais de comunicação do usuário em relação aos contatos com a ouvidoria. A distribuição setorial dos atendimentos, né, a maior demanda é a do saneamento, pelo volume e pela abrangência desses serviços, principalmente relativos à prestação de serviços da Corsan, seguido da energia elétrica,
E as rodovias vêm em terceiro lugar, com 5,6%. Então, apesar de, a partir de 2021, que é uma concessão recente, as rodovias vêm demandando contatos dos usuários na ouvidoria de uma forma bem intensa, né, ocupando uma participação bem importante nos atendimentos da ouvidoria. Enfim, a ouvidoria é um canal de comunicação entre o cidadão e a AGERGS. Ela foi criada para receber as reclamações, sugestões, informações, denúncias, elogios sobre o serviço prestado pela AGERGS e sobre o serviço regulado prestado pelas empresas. No caso das manifestações sobre serviços públicos da AGERGS, neste caso, a ouvidoria exerce uma atividade de pós-atendimento em primeiro grau pela ouvidoria da concessionária, a qual o usuário não obteve atendimento satisfatório. Então, o primeiro contato sempre tem que ser, por isso que eu me refiro quando o uso do aplicativo, imediatamente a gente passa a demanda, passa para a ouvidoria da concessionária, no caso da presente audiência da Rota de Santa Maria, para que tome as providências imediatas de atendimento a essa demanda. Só no momento em que não obteve, o usuário não obteve um atendimento satisfatório, aí sim nós podemos trabalhar para que venha a ser solucionada a questão levantada pelo usuário. De forma que a ouvidoria é um instrumento de relacionamento, gerenciamento de conflitos e auxílio no controle da qualidade dos serviços prestados pelo ente público ou delegatário. Então, é fundamental que o usuário participe desse serviço, desse trabalho, contribuindo para a melhoria contínua e uma efetividade do serviço prestado, não só dentro de um curto prazo, mas principalmente ao longo de toda a concessão. Então, para isso, repito aí os contatos da ouvidoria, que é o 0800 979 0066. Esse é um atendimento realizado pela nossa equipe da ouvidoria, por isso o atendimento é feito segunda a sexta, das 9 às 5 da tarde. Ou pode ser feito também pelo e-mail ouvidoria@agergs.rs.gov.br ou pelo formulário dentro do site da AGERGS, www.agergs.rs.gov.br/fale conosco. Aí já entra direto no nosso sistema de ouvidoria. E pelo aplicativo da AGERGS, que é uma ferramenta bem importante, porque pode trazer diretamente do celular, do local onde o usuário se encontra, pode mandar manifestações escritas, pode mandar fotos, pode mandar documentos, e principalmente vem tudo georreferenciado onde se encontra o usuário naquele momento. Então, seria isso, conselheiro Porsche. Eu agradeço aí mais essa oportunidade de divulgar não só a AGERGS, né, o serviço prestado pela AGERGS, mas como principalmente abrindo portas ao usuário a melhor usufruir, melhor ser atendido nos serviços concedidos pelo Estado. Muito obrigado, era essa a minha participação. Um abraço a todos. Obrigado, Mesquita. Bom, vamos dar então prosseguimento. A nossa próxima apresentação é da Diretoria de Tarifas, com respeito ao objeto da nossa audiência pública, que vai ser feito pelo técnico Sérgio Gonzalez. Sérgio, 15 minutos também, pode ficar à vontade. Obrigado, conselheiro. Boa tarde a todos e a todas presentes a essa audiência pública. Eu também, da mesma forma como o colega Mesquita, eu preparei uma apresentação em PowerPoint
facilitar o trabalho. Conseguem enxergar? Sim, está no PowerPoint. Não sei se você consegue ampliar. Acho que Ok, sim. agora sim. Tudo certo. Muito bem. Então, esse trabalho, né, não propriamente a apresentação, mas trabalho desenvolvido sobre esse tema, né, ele contou com a presença não só de colegas, né, de servidores da diretoria de tarifas, mas também da diretoria de qualidade, da diretoria de assuntos jurídicos. Então, é para reforçar, embora eu, né, seja servidor da diretoria de tarifas. Mais adiante eu explico, então. Vamos lá. Justificativa desse trabalho, né? A resolução decisória do ano passado, de número 701, a qual implantou a segunda revisão tarifária ordinária, através do Conselho da AGERGS, determinou a indicação de premissas metodológicas para as revisões tarifárias ordinárias da área técnica, revelando preocupação por assegurar maior estabilidade e segurança jurídica a esses processos. Então, esse eu classificaria como sendo o principal, que ensejou o desenvolvimento desse trabalho, sem dúvida, foi a resolução do ano passado, através do Conselho Superior da AGERGS. Então, foi criado um grupo de trabalho interno, né, com essa finalidade, composto por técnicos de diferentes formações e diferentes diretorias, como eu ressaltei anteriormente, advogada, engenheiro, economista, reconhecendo a existência de fragilidades durante a tramitação da matéria na casa, né? Qual é a matéria? Revisão tarifária ordinária, associados com a insuficiência de especificações para a mensuração de variáveis de cálculo e a falta de regras processuais. Só faltou completar dizendo estabelecidas em contrato. Então, embora o contrato ele seja bastante minucioso, né, ele não é suficiente a ponto de discriminar quais são as regras processuais na tramitação da revisão tarifária ordinária, e bem como a mensuração de variáveis de cálculo, né? Existe sim uma fórmula de cálculo, mas existem alguns outros fatores, alguns outros componentes de cálculo que eles, a sua apuração ela não se apresenta discriminada em contrato. Então, nós diagnosticamos esse problema aqui. Terceira justificativa são críticas da concessionária quanto aos critérios adotados para o cálculo de algumas variáveis e as oportunidades de manifestação durante a instrução técnica do processo foram publicamente manifestadas pela concessionária durante as 2 primeiras edições de revisão tarifária ordinária do contrato. Então, esse é o terceiro motivo, terceira justificativa, né, para que nós apresentemos uma melhoria, um produto melhor futuro. A quarta justificativa seria um ambiente favorável à introdução de inovações contratuais em razão da evolução recente dos métodos e de regras observadas em outros contratos de concessão rodoviária, né, mais atuais, né, que vieram depois, ou não necessariamente mais atualizados. Alguns deles sim, outros não, né? E quando aqui a gente fala em outros contratos, não significa só no âmbito estadual, mas também no âmbito federal. Opa, perdão. Proposição, então, vamos entrar agora na proposição. Composta por uma minuta de resolução normativa e nota técnica, né? Então, essa nossa contribuição, ela apresenta essa característica. Então, é uma minuta de resolução normativa acompanhada de uma nota técnica em anexo. A minuta de resolução normativa prevê a criação do fator C, cuja implantação dependerá da celebração de termo aditivo ao contrato de concessão. A minuta de resolução normativa
já garante o uso de critério do volume de veículos equivalentes realizado, em substituição ao critério de volume projetado no plano de negócios para as variáveis de cálculo não expressas na equação tarifária principal. Então, a gente já introduz o chamado fator C, que existe, né, em outros contratos de concessão rodoviária, mas que a implantação, sem dúvida nenhuma, depende da celebração de um termo aditivo, pelo fato de não estar previsto nesse contrato de concessão número 20 de 2021. Porém, se faz uma ressalva de que alguma coisa já possa ser aplicada independente da celebração de termo aditivo, que é a utilização desse critério, que é o critério de demanda, né, de veículos na forma equivalentes, né, realizado, observado, né, visto, e não o projetado. A nota técnica, ela estabelece o significado de abreviaturas e conceitos, a discriminação de normas técnicas utilizadas, os procedimentos processuais e os métodos de apuração. Vamos entrar na parte dos procedimentos. A abertura do expediente administrativo pela diretoria de tarifas, com antecedência mínima de 5 meses em relação à data base da revisão tarifária anual. Isso não existe, né? Nesse contrato não há esse critério, esta regra. Sendo a concessionária comunicada do ato e dos prazos para entrega de dados e informações referentes aos elementos de cálculo. A diretoria de tarifas deverá apresentar à concessionária um esboço preliminar da mensuração do fator C e de todos os seus componentes. A concessionária disporá de 5 dias úteis para analisar, contestar e entregar documentos. Importante, o emprego do fator C no cálculo revisional dependerá da assinatura de termo aditivo. Essa minuta de resolução e a nota técnica, ela não se restringe à criação do fator C. Existem outras questões importantes, né? Mas em relação especificamente ao fator C, ele só vai poder vigorar, né, o seu regramento a partir da assinatura de termo aditivo. Acho que é bem importante, né, salientar isso. Por isso que eu estou repetindo. A diretoria de qualidade fará o acompanhamento anual dos dados referentes à apuração do índice de qualidade e desempenho em expediente específico e relacionado com o expediente da revisão anual, devendo ter concluído a sua análise na forma de relatório de avaliação parcial no prazo máximo de 10 dias úteis após a entrega de documentos por parte da concessionária. Então, embora já tenha, né, a previsão do cálculo, né, do índice de qualidade e desempenho, já esteja previsto em contrato, né, em relação aos procedimentos, eram questões importantes que estavam faltando, né, serem contempladas. Embora, né, do ponto de vista mais informal, né, fugindo um pouco da rigidez do contrato, esses procedimentos eles já vinham sendo feitos. Seguinte, ainda em relação aos procedimentos, a concessionária disporá de um prazo de 5 dias úteis para análise e manifestação sobre o relatório de avaliação parcial do IQD elaborado pela diretoria de qualidade, né? Aqui entra o espaço de um contraditório. Igual regramento será válido para a elaboração do relatório final do IQD, bem como em relação àqueles relativos aos fatores A, D e E. Tá? Então, essa regra se aplica para as demais variáveis que ingressam no cálculo tarifário, como é o caso dos fatores A, D e E. Mas até agora esses fatores eles não foram aplicados, né? O IQD, sim, indicador de qualidade e desempenho. A concessionária terá assegurado o direito de vista dos documentos que integram o expediente revisional e os de seus processos relacionados, podendo instruí-lo até o dia 31 de julho. Isso aqui é um aspecto importante que nós estamos propondo pelo fato de que nós precisamos estabelecer um limite para que tenhamos, né, já todos os dados, todas as informações disponíveis para a elaboração da análise final, né, de parte da área técnica. Então, é preciso estabelecer um prazo, já que a data, né, de implantação
da revisão também, ela está estabelecida e é para o dia 30 de agosto. Então, tem esse período aí máximo, né, para que a concessionária faça instruções, né, peça acesso e envie documentos. A diretoria-geral deverá encaminhar o expediente administrativo com as instruções técnicas concluídas ao Conselho Superior até o dia 10 de agosto. Então, esse período, né, que vai do final de julho até dia 10 de agosto, é que ainda a área técnica vai concluir a sua instrução, né, para que a diretoria-geral possa encaminhar o expediente ao Conselho Superior. Em relação às metodologias, né? Então, da parte de procedimentos, a gente encerra e ingressa na parte de metodologias. Os indicadores de IQD especificados no anexo 7 do contrato serão aferidos com nota 1, quando a meta for plenamente atingida e quando não for exigível para o período, e com nota 0, quando a meta for cumprida parcialmente ou descumprida. A avaliação dos fatores A, D e E se referirá às metas exigidas ao final do período anual e incidirá sobre a tarifa do período subsequente, de acordo com o anexo 5 do contrato. Igualmente, o sistema de avaliação de cada módulo das 3 tabelas constantes no anexo 5, esses anexos são um anexo do contrato, será composto por notas 0 e 1. O módulo de avaliação dos indicadores, classificados como pavimentos e sinalização, e dispositivo de segurança, sistema elétrico e de iluminação e faixa de domínio seguirão as normas da ABNT, ANTT, DAIR e DENIT e serão convertidos em quilômetros com fração de 2 casas decimais. Quanto aos indicadores considerados como obras de arte especiais, o módulo será a área total da estrutura medida em metros quadrados com fração de 2 casas decimais. Então, essa forma aqui de expressão, né, dos valores, eles passam a ser disciplinado a partir desta proposição, algo que não tinha, embora, novamente, né, esses critérios eles já vinham sendo estabelecidos pela diretoria de qualidade. Ainda em relação à metodologia da parte relativa à qualidade, o módulo de avaliação dos indicadores, considerados como obras e serviços de ampliação da capacidade de melhorias constantes nas tabelas 2 e 3 do Programa de Exploração da Rodovia, PER, será a extensão expressa em quilômetros, com fração também de 2 casas decimais, e em quilômetros, mas sem fração decimal para aqueles descritos nas tabelas de 4 a 12. O módulo de avaliação dos indicadores, obras e serviços da frente de serviços operacionais, cuja unidade seja quilômetros, será medido com fração de 2 casas decimais e para aqueles expressos em termos de unidade não será aplicado fracionamento. Mais adiante, então, vamos falar agora em relação ao fator C. O fator C será considerado na revisão tarifária ordinária em decorrência de eventos que geram impactos positivos ou negativos sobre a receita de pedágio, receitas extraordinárias, despesas tributárias e verbas de segurança de trânsito e de desenvolvimento tecnológico. Algo que também, igualmente, assim como a diretoria de qualidade, né, nós já vínhamos trabalhando, embora sem previsão contratual, né, portanto, aí veio a necessidade de estabelecer esse regramento, né, essa previsão no contrato, através de termo aditivo. Quais são esses eventos, né, que repercutem sobre aqueles fatores lá? Então, os eventos são os seguintes, né? Saldos da aplicação dos recursos previstos das verbas de segurança no trânsito e desenvolvimento tecnológico, isso foi feito nas 2 experiências já de revisão anual. Arredondamento da tarifa de pedágio, também igualmente, já foi feito e acredito que sempre será feito, né, esse arredondamento. Atraso na implantação da revisão tarifária, né, nós temos o caso em relação presente, né, à revisão de 2022, atraso de um dia, está tramitando dentro da agência, né, já tem uma instrução positiva de acolhimento. A variação nas alíquotas do ISS e PIS/COFINS, isso ainda não aconteceu, poderá vir a acontecer.
decisões judiciais que afetam a aplicação da tarifa de pedágio, cobrança da tarifa equivocada para determinada categoria de veículos, também igualmente já aconteceu, né, no caso das máquinas agrícolas, para esse contrato, parcela de 10% da receita extraordinária realizada, isso também aconteceu 2 vezes, correção do valor do fator C do ano anterior, isso aqui é uma novidade, né, em razão, não, de que poderá o valor do fator C não ter sido mal calculado. Isso até pode acontecer, mas não é o caso aqui. O caso aqui é que nós pensamos em relação à apuração do volume de tráfego que apresenta intervalo temporal diferente, né, que poderá vir a ser corrigido por uma alteração no intervalo temporal, que sempre os dados considerados para a demanda são de julho a junho, são os dados disponíveis, né, já que a revisão tem que ser implantada em agosto, porém, o ano, né, os anos de concessão, eles correspondem ao período de setembro a agosto. Então, alguma diferença certamente será percebida com essa mudança, né, de intervalo temporal e, portanto, a gente está prevendo uma correção do valor do fator C em decorrência dessa situação da demanda. E também qualquer dos eventos anteriores que não foi considerado em anos passados. Indo para a conclusão, a mensuração do fator C deverá incorporar os efeitos temporais decorrentes da variação do IPCA e da taxa de desconto regulatória no período. Tá? Isso aqui é tranquilo, né? Ou seja, os valores monetários com os quais a gente trabalha, nós precisamos, né, sempre trabalhar com dados atualizados. Então, a variação da inflação, correção monetária, mais seria a taxa de juro real, né? A taxa de desconto regulatória que está sendo igualmente, né, analisada na agência e essa taxa está por sair, né, está para ser definida em breve. O cálculo do fator C, ele não apresenta, né, essa aqui que nós estamos propondo, ela não apresenta diferença em relação aos outros contratos que nós vimos, né, na esfera federal e também no contrato mais recente com a Caminhos da Serra Gaúcha, né. Nada mais trata, né, do que a gente pegar os efeitos, a mensuração de todos aqueles eventos, né, citados anteriormente, fazer a soma deles. Então, isso essa primeira variável aqui, CDT mais 1, né, e a gente vai considerar não apenas como a gente vinha considerando, né, informalmente como fator C, fazer uma divisão pela demanda do período, demanda de veículos do período, mas, ademais, também considerando, né, a taxa nominal de juros, né, esse fator RT aqui, mas essa soma dos efeitos do ano, né, do fator C, ele vai ter que ser ponderado pela aplicação do fator C do ano anterior, né, pela diferença entre o volume projetado de veículos menos o volume realizado de veículos. Então, essa é a principal diferença, né, com essa proposta em relação ao cálculo que nós até então viemos considerando em relação ao que seria o fator C, né? Existe essa ponderação, ou seja, a cada ano se faz uma revisão do impacto do fator C calculado no ano anterior, né, para que se estabeleça. Então, a fórmula é essa aqui, ela assusta um pouco, mas ela é de fácil compreensão, na verdade. Não vou ficar repetindo, né, cada um para não tornar cansativo. Seria essa a nossa apresentação. Agradeço a atenção de todos. Uma boa tarde. Obrigado, Sérgio. Seguindo, então, temos um espaço reservado para manifestação do poder concedente de 15 minutos. Não estou verificando aqui a inscrição no chat. Eu perguntaria, caso houver algum representante do poder concedente, CELT ou Secretaria de Reestruturação que queira se manifestar, que anuncie, por favor.
Acredito que não. Temos aqui, então, inscrição. Doutor Rafael, boa tarde, cumprimentando aqui pela participação. Doutor Rafael, como a exposição do nosso colega Sérgio foi ali em torno de 18 minutos, eu vou lhe conceder o mesmo prazo, se quiser utilizar, e pode ficar, então, à vontade para iniciar a sua exposição. Boa tarde, conselheiro Alexandre. Agradeço pela oportunidade. Saúdo na sua pessoa, a pessoa de todos os demais participantes dessa audiência pública. Espero conseguir fazer nossa manifestação em tempo mais reduzido, já louvando a apresentação do Sérgio, que trouxe todos os pontos aí, trouxe um grande resumo dessa resolução, e por isso o tempo tomado. Realmente é uma resolução complexa, com uma nota técnica grande, que o motivo dessa audiência hoje, ele é nobre, ele é justificado. A gente teve aí percalços nas duas revisões tarifárias anteriores, né, no âmbito dessa concessão, e esses percalços foram por não contarmos com fluxos aí bem desenhados, bem definidos de como isso seria feito, né? O contrato de concessão trazia linhas gerais de como seria a revisão, mas não trazia um procedimento bem desenhado, e por isso a necessidade dessa resolução, e por isso louvamos o trabalho do grupo de trabalho que foi feito até aqui, né? Nas duas oportunidades anteriores, a gente sofreu um pouco com atos que foram realizados aí até a destempo, né, bem próximo do lapso final da revisão. Isso fez com que o fluxo de manifestação da concessionária, de decisões finais do Conselho Superior, inclusive, acontecesse de uma forma num prazo mais apertado, sem a segurança devida, sem o devido tempo para o contraditório, para a discussão, sem oportunidade de defesa para a concessionária, para ela contrapor as avaliações que recebeu, né? E sem, inclusive, o tempo para a própria agência reavaliar e digerir essa manifestação. A manifestação da concessionária naquelas oportunidades foi feita às vésperas da reunião da sessão do Conselho. O Conselho teve que avaliar aquilo na hora, e a decisão acabou sendo: homologa-se o que temos e vamos para recurso, né? Isso é longe do que é esperado e do que é desejável por todos, né? Essa situação gerou um desgaste, gerou prejuízo não só para a concessionária, para o próprio usuário e para a concessão como um todo, que é quem arca a longo prazo com os impactos dessas decisões. Tivemos que interpor recurso nas duas revisões tarifárias, uma delas ainda está aqui sendo discutida perante a AGEX e vai ser pautada essa semana. Então, casos que não forem dirimidos, que não forem consensuados numa concessão como a nossa, são irremediavelmente levados à arbitragem. E isso é algo que ninguém deseja. A concessionária não deseja, a AGEX não deseja, o poder concedente não deseja, nem o usuário deseja. Um processo natural organizado jamais deveria terminar assim. Ainda mais uma concessão tão jovem, um contrato que está aí no seu 3º ano. Como relatei no início, o motivo da audiência é nobre e é mais do que justificado. Trazer o fator C para esse contrato é fundamental para conseguir resolver essa revisão tarifária com as melhores práticas regulatórias, com a modernidade, com o que é praticado nos outros contratos ao longo do país. Problemas acontecem, é natural que aconteçam, e o mais importante é que todos nós estamos aprendendo com eles na evolução desse contrato, amadurecendo esse contrato, e hoje essa resolução é fruto disso, é fruto de amadurecimento, de um aprendizado. Aprendemos naquelas oportunidades que o processo precisava de mais clareza, de disciplina, de um procedimento. O Conselho da AGEX foi sensível a isso e reconheceu isso na última revisão, determinando na Resolução 701 de 2023 que as diretorias se reunissem e formassem um procedimento, que elaborassem uma metodologia para a próxima revisão que desse segurança jurídica. A AGEX, então, criou um grupo de trabalho e esse grupo se debruçou aí ao longo dos últimos 6 meses nessa minuta de resolução que foi tão bem apresentada pelo Sérgio há pouco, né? Aqui, a gente abre apenas um parênteses para apontar que esses processos de construção poderiam contar com um pouco mais de transparência, né? A gente conseguiu acesso à integralidade do processo SEI, que tramitou essa construção, mas só temos a minuta final da resolução. Não vemos o processo de construção, não conseguimos ver o que foi inicialmente proposto, nem as contribuições que são citadas na ata, né? Numa atividade regulatória, na administração, a gente não escolhe o que deve ser publicado ou não, pelo contrário. Somente as situações expressamente previstas são guardadas por sigilo. Todo o resto deve sempre ser público. Então, a gente entende que essas construções, esses movimentos deveriam também ser trazidos ao corpo do processo, ainda há oportunidade para isso, mas que nos próximos processos construtivos a gente possa acompanhar essa evolução normativa e entender os objetivos que levam a norma a chegar na versão final como tal. Fecha parênteses. E hoje aqui estamos contribuindo como concessionária
para que essa minuta de resolução fique ainda melhor, que ela atinja o potencial que todo mundo espera dela, que é dar segurança, clareza e objetividade para esse fluxo de processo de revisão da nossa tarifa, e que ela possa ser aplicada pelos próximos 27 anos. E como tudo, por melhor que a gente busque fazê-lo, sempre haverá algum espaço para melhoria, para adequações, e a gente buscou contribuir, conselheiro, a todos os presentes, por meio da manifestação escrita no espaço de consulta pública. Apresentamos aí um documento indicando algumas sugestões, alguns motivos que justificam essas proposições de mudanças, alguns pontos simples, objetivos, assim, de meros ajustes de redação, de referência, de denominação, mas também temos alguns pontos ali que são decisivos e que demandam uma análise sim ou sim, né? São exemplos disso, pontos onde houve uma confusão da competência da AGERGS com o poder concedente. Por exemplo, quando tratou de recebimento de obras, de aplicação do fator A, do fator D, do fator E, né? Pudemos acompanhar que isso chegou a ser discutido nas reuniões do grupo de trabalho, e dá também no entendimento que ali se chegou, entendemos que isso é uma competência negociável do poder concedente, né? O poder concedente é quem cabe, por força da lei, receber uma obra e falar se sobre essa obra vai ser aplicado o fator A, o fator D, o fator E, em qual tempo, né? A AGERGS, dentro de sua competência no processo revisional, vai sim trazer esses fatores para conta, mas a quem cabe receber uma obra e acompanhar os investimentos nas obras de infraestrutura é uma atividade da Secretaria de Logística. São também exemplos quando buscou indicar quais normas deveriam ser seguidas e observadas nas atividades da concessão. De novo, as normas que são seguidas e observadas já estão no contrato de concessão. Não é numa resolução que vamos incluir novas normas, novos procedimentos, novos fluxos contratuais. Esses pontos precisam ser retirados da resolução, né? Itens onde a gente identifica uma inovação em relação ao contrato. A resolução tem a função de regulamentar, de disciplinar o fluxo. Esse é o objetivo dela, essa é a margem de atuação dessa resolução. Quando começamos a inovar no contrato, trazer conceitos e definições que não estavam nele amparados, a gente está indo além da função da resolução. Isso seria uma matéria para um aditivo, que teria que ser discutido, negociado e introduzido no contrato. Não é de forma unilateral, não é numa resolução que a gente vai introduzir conceitos novos no contrato. São exemplos disso, senhores, as afirmativas sobre o Índice de Qualidade e Desempenho, também conhecido como IQD. A resolução buscou trazer conceitos que estão sendo impugnados pela concessionária ao longo dos últimos 3 anos, justamente porque não tem nenhum respaldo no contrato. Como o conceito de descontar a pontuação do IQD, ainda que a concessionária tenha atuado dentro do prazo, né? Permitir o desconto também através de fiscalização indireta, sem que o agente vá a campo, com base em um relatório de monitoração, com base em uma evidência indireta de fiscalização. Isso não é admitido pelo contrato. O contrato traz regras claras de fiscalização direta, presencial, com a apuração pelo agente. Introduzir esses conceitos não é algo que a gente faça através de uma resolução. A própria diretoria jurídica da AGERGS já emitiu uma informação através da qual concorda com o apontamento aqui defendido pela Rota de Santa Maria. As atuações dentro do prazo de um TN não constituem motivo para desconto no IQD. A própria diretoria já sugeriu que a AGERGS revise esse entendimento. São conceitos que não possuem amparo contratual e foram indevidamente praticados nos anos anteriores e que não cabe agora na resolução tentarem ser incorporados para que sejam validados, tá? Isso seria algo que não poderia ser aceito. Fere o equilíbrio inicialmente previsto no contrato quando da concorrência internacional. Foi ali, em 2020, que a AGERGS homologou esse contrato. Ali era o momento de fazer eventuais alterações no seu texto. Passado o momento da concorrência, o momento onde a concessionária analisou o contrato, analisou as regras e apresentou seu preço, com um desconto de 54%, formou-se o equilíbrio contratual. Qualquer alteração nesse contrato, nessas regras, precisam ser analisadas sob a ótica também do reequilíbrio. E é por isso que não podemos aceitar uma alteração unilateral sem essa devida análise de impacto. Temos outros pontos ainda na resolução que poderíamos ter um aperfeiçoamento, e aqui indicamos o dever de intimação à concessionária. Vimos o Sérgio narrando que a concessionária vai ter o direito de vista. Perfeito. É ótimo a concessionária poder pedir vista do processo, mas é fundamental que ela seja intimada quando tivermos decisões e mandamentos relevantes no processo, né? Mais do que fundamental é cumprir a lei do processo administrativo, né? Então, a concessionária tem que ser intimada quando tiver andamentos relevantes dentro de um processo administrativo do seu interesse.
e não é ser intimado às vésperas da sessão do conselho, numa quinta-feira à tarde ou numa sexta-feira à tarde, como infelizmente já tem sido a praxe nos últimos anos. O dever de intimação está inserido em cumprir a lei do processo administrativo sempre que uma decisão relevante for feita. Senhores, também não é permitindo que a concessionária apresente memoriais no final de semana que vai suprir essa nulidade de intimação. Não são os 10 minutos de sustentação numa sessão do conselho que vão suprir esse direito de intimação. E também não é o direito de recurso, de pedido de reconsideração que vai suprir isso. São direitos distintos, um anula o outro, que estamos pedindo é algo simples. Que quando tivermos uma movimentação relevante, uma juntada de uma informação relevante, seja expedida uma comunicação para a concessionária. Nada demais. Também indicamos aqui que os prazos devem ser compatíveis com a complexidade do ato. Isso de uma forma bilateral. Entendemos que a diretoria de qualidade, a diretoria de tarefas precisam ter um prazo razoável para praticar os seus atos. Então, a diretoria de qualidade vai receber ali relatórios complexos e precisa ter mais do que 5 dias para analisar esses relatórios. Também a concessionária, quando receber esse conjunto de análise, com todos os termos referenciados e todos os documentos que ali forem indicados, precisa ter mais que 5 dias para se manifestar, para digerir esse documento e conseguir fazer uma manifestação de qualidade, trazendo novos documentos, trazendo contribuições para esse processo. Senão ele vira mera formalidade. E quando fizermos a nossa manifestação, novamente, a diretoria de qualidade precisa ter mais do que 5 dias para conseguir analisar isso. Se a gente viabilizar prazos com uma janela que permita essa manifestação com qualidade, respeitando o fluxo, claro, respeitando a data limite de alteração contratual, a gente vai ter um processo muito mais fluido ao longo de todo o ano. E quando chegarmos ali em julho, em agosto, as discussões já vão ter amadurecido, já vão ter ocorrido ao longo do ano. Teremos aí um EQD praticamente avaliado e consensuado. Por isso, sugerimos a revisão de prazos, tanto para a diretoria de qualidade, quanto para a concessionária e a diretoria de tarifas fazerem cada qual a sua etapa nesse processo. Se nos permitem, ainda em linha de conclusão, vou abrir mais um parêntese. Ouvimos que a concessionária falava muito em nulidades, e mais recentemente falava em guardar o devido processo legal. E hoje falamos novamente nisso. Esses dois termos jamais teriam de ser arguidos se não tivessem motivos para fazê-lo nos processos que estão sob análise. E isso recomendo uma reflexão. Diante de tantos brados nossos contra nulidades e pelo respeito ao devido processo legal, a gente deveria analisar os processos que estão sendo conduzidos e como eles estão sendo conduzidos. E verificar, senhores, se em meio a essa fumaça tem fogo. Concluindo, então, a minha fala, um último ponto que poderia ser objeto de revisão e melhoria, e talvez o mais importante deles, seria também no IQD introduzir o conceito de proporcionalidade e razoabilidade. De novo, vimos o Sérgio relatando na minuta que o grupo de trabalho propõe que as avaliações sejam com nota de 0 ou 1. Então, 0 se um item não for atendido ou se for parcialmente atendido, e 1 se ele for totalmente atendido. Parece razoável, mas isso gera discrepâncias gritantes numa rodovia de 204 quilômetros, tão complexa quanto a 287. Se uma única placa, dentro de um conjunto de 4.000 placas, apresenta qualquer anomalia que foi notificada, a concessionária vai receber nota 0 pelas outras 3.999 placas em perfeito estado. Se um único metro quadrado de grama atingir mais de 30 centímetros, numa faixa de domínio que, com ida e volta, tem 408 quilômetros, ainda que os outros 407.999 metros estejam roçados e mantidos, a concessionária vai receber nota 0. Não tem espaço para proporcionalidade nessa manutenção. Essa proposta não incorporou o princípio da razoabilidade, e é o que aqui estamos sugerindo. As notas não precisam ser 0 ou 1. O contrato fala que vai ser de 0 a 1. 0,01, 0,02, e por aí vai, até 0,99 e 1. Isso seria muito mais razoável e proporcional, senhores. Temos 4.000 placas, temos centenas de bueiros, temos uma vasta extensão de faixa de domínio, temos uma ampla faixa de pavimento. Penalizar a concessionária se um desses itens foi vistoriado e teve qualquer apontamento seria completamente desproporcional. Zerar a nota da concessionária no mês, por causa de um parâmetro, por causa de um item, seria muito desproporcional. E não se diga que o IQD não constitui penalidade. Algo desconta a sua remuneração no fim do mês é sim uma penalidade. A gente chama isso pelo nome que quiser. Por isso, reforçamos esse apontamento, sugerindo a adequação contra esses pontos na minuta. E, no fim,
verificamos ainda que não foi feita uma análise de impacto regulatório sobre a minuta e os seus reflexos. Como indicamos agora, vários pontos aqui merecem e precisam ser revistos. Uma análise de impacto teria já indicado esses pontos de atenção, sinalizado ao regulador pontos de atenção. E assim sugerimos que, ainda que agora, pós a audiência pública, que seja realizada uma análise pela GEGS do impacto dessa minuta, de suas propostas, quem sabe já incorporadas as mudanças e otimizações que propomos. Por tudo que aqui apresentamos, a gente conclui a nossa fala fazendo referência à nossa contribuição escrita, através da qual tentamos contribuir com pontos onde era possível melhorar, aperfeiçoar a norma. Indicamos também pontos onde temos preocupação e consideramos imperioso colocar um freio de arrumação, uma revisão na abordagem, sob pena da gente trazer alterações unilaterais e significativas nesse contrato. Finalizamos reforçando que a iniciativa de regrar a revisão tarifária é louvável, reconhecendo o esforço do grupo de trabalho e todos os seus componentes, e dizer que, revisitados esses pontos, essa norma tem muito potencial para ser uma norma feliz, uma norma duradoura, que vai contribuir muito para a segurança jurídica nessa concessão e nos próximos contratos que vierem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Sabemos que temos 27 anos para aplicá-la e muitas outras concessões num estado que cresce, que anseia por infraestrutura e que precisa dessa reconstrução de novos investimentos dos parceiros privados. Agradecemos, senhor conselheiro Posse, a todos os presentes pela oportunidade. Saudamos a todos. Obrigado. Obrigado, doutor Rafael. Vamos dar prosseguimento. Pela ordem, teríamos também um espaço de 15 minutos reservado para manifestação dos órgãos de usuários. Pergunto se ou estiver presente representantes do Conselho de Usuários da Rota de Santa Maria, que se manifeste se houver interesse. Nenhuma manifestação. Dando, então, prosseguimento, temos espaço previsto para manifestação individual de até 3 minutos, caso haja algum interesse. Estou verificando aqui no site, no nosso chat, que não houve inscrição até o momento. Caso alguém tenha interesse em se manifestar, por favor, que anuncie. Acredito que não. Então, dando prosseguimento para a nossa fase de encerramento, eu gostaria de agradecer a todos que participaram até o momento deste processo, particularmente todos os presentes que estão aqui, nossas diretorias, nossos técnicos envolvidos, doutor Rafael, pelas contribuições apresentadas, informando também que todas as contribuições que foram apresentadas mediante a consulta pública e agora esta audiência pública vão ser devidamente analisadas pela nossa área técnica e essa análise vai estar disponível no processo e também no nosso site. Então, nesse sentido, eu dou por encerrada essa audiência pública, mais uma vez agradecendo a colaboração e participação de todos e todas. Um abraço e boa tarde.